Boa noite, meus irmãos. Estamos nos momentos iniciais para a nossa reunião e eu vou colocar algumas músicas introdutórias para amenizarmos o nosso ambiente.
Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Estamos dando início à reunião desta quarta-feira do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. É com imensa alegria cristã que iniciamos este trabalho e para nos harmonizarmos mais ainda, vamos ler uma página do Espírito extraordinário Vicente de Paulo, que está no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. A união faz a força, sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Vicente de Paulo. Convido a todos para que nesse instante todos nos unamos numa rogativa a Deus para podermos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, por caridade, faze que nesse instante possamos buscar a harmonia necessária para nos distanciarmos do ruído do dia a dia, das nossas preocupações com o mundo, e nesse instante a tua palavra, vinda através dos bons espíritos, possa ser o nosso único foco. Dai-nos, Senhor, que nesse instante nós possamos nos unir às falanges do bem e termos a oportunidade de rogar pelos nossos irmãos desvalidos, encarnados e desencarnados, perseguidos e perseguidores, aonde quer que se encontrem, sobre todas as formas de necessidade, mas que uma grande corrente de fraternidade e de amor possa se estabelecer a partir desse nosso pequeno núcleo de luz e de oração. Dai-nos, Senhor, a tua permissão para que possamos iniciar os nossos trabalhos. Dai-nos, Senhor, que tu possas elevar a nossa prece até nosso Pai amantíssimo e bom, para que em seu nome nós possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje temos uma
incumbência de estudarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Causas Atuais das Aflições. Eu gostaria de, preliminarmente, passar para vocês o porquê me foi dada a oportunidade de um tema livre e porquê dessa escolha. Tem vários motivos. Eu tenho comigo, depois de alguns anos de doutrina e de busca, de estudo, de reflexões, eu sinceramente considero que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que desde já eu solicito que todos busquem com mais cuidado, é um dos pontos áureos da nossa doutrina, tendo em vista que pode ser que tenhamos diferenças nas nossas capacidades de aplicação das virtudes que o Evangelho nos passa. Porém, se existe um ponto comum a todos nós, indistintamente, são as aflições. Por esse e por aquele motivo, de ordem física, social ou moral. E nesse ponto, nós precisamos estar bem preparados para esse enfrentamento comum, que é natural nas nossas vidas de espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. E sem dúvida nenhuma, nós teremos a oportunidade de avaliar essa preciosidade, parte dessa preciosidade que este capítulo nos enseja a partir desse tema do dia de hoje. Outro aspecto, para mim, que me diz muito de perto do meu afeto, sou honesto que esta simpatia, essa empatia, esta afinidade por esse capítulo gerou o próprio culto do lar da minha casa. Nós o iniciamos em razão de uma doença de uma pessoa muito querida e que estava muito distante, em outro continente. E nós nos vimos na preocupação, eu e minha esposa, e concluímos que era dado o momento de nós pedirmos a Deus. E aí instituímos o nosso culto do lar, o estudo do Evangelho, do culto do lar, a partir da reflexão semanal deste capítulo, porque estávamos passando por um momento de aflição. Eu considero que isso é algo que diz muito perto para que nós possamos tirar ilações que balsamizem os nossos corações e também que nós possamos ser instrumentos do bem nas aflições de outras criaturas. Nesse capítulo, nós podemos refletir sobre vários aspectos. A justiça das aflições, a resignação, a melancolia, o bem e mal sofrer, enfim, uma série de análises que são feitas pelo senhor Allan Kardec e também instruído pelos espíritos, que vão nos fortalecer
fazer o exercício de entendermos as nossas aflições na dimensão do Espírito, não do imediatismo, mas do Espírito. Em razão disso, eu já vou começar com uma reflexão que me chama muito a atenção nesse capítulo 5. Se nós pararmos para pensar num raciocínio lógico da questão temporal, normalmente nós tratamos de passado, de presente e de futuro, né? Nós colocamos a coisa nessa ordem, admitindo um sentido de consequência. Uma coisa sempre me chamou muito a atenção, é que o senhor Allan Kardec, no estudo das causas das aflições, ele não estabeleceu essa lógica. Ele fez a análise primeira das causas atuais das aflições. E no item seguinte, ele faz a análise das causas anteriores das aflições. O anteriores diz respeito às nossas outras encarnações. Ora, será que isso foi fortuito? Sinceramente, eu nunca pensei assim. Porque é muito comum se ver, sobretudo no movimento espírita, uma certa tendência de trazermos as encarnações pretéritas, anteriores, como motivadoras das circunstâncias que vivemos hoje. Mas me parece que o senhor Allan Kardec quis nos dar, com essa colocação do estudo inicial das causas atuais desta existência, a origem das nossas aflições, como inicialmente verificadas pelo enfoque da nossa existência atual. É um procedimento de profunda responsabilidade com os nossos deveres de espíritos que somos. Uma reafirmação do que estamos fazendo com os princípios, os conceitos e os valores que nós pretendemos absorver da doutrina do Cristo segundo a orientação dos Espíritos. O que estamos fazendo desse patrimônio nas nossas vidas para estabelecer equilíbrio, harmonia, pacificação em nossas atuais vidas? Com isso, de forma nenhuma, quero estabelecer a ideia de não influência das causas anteriores, das vidas anteriores, dos nossos deslizes anteriores. Mas uma coisa precisa ficar, até para estabelecer a importância deste momento que nós estamos vivendo agora. Essa reunião, a oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho do Cristo. Qual é o objetivo disso nas nossas vidas? É que venhamos a escrever uma nova página nas nossas vidas de espíritos eternos.
é a oportunidade que nós estamos tendo. É claro, é óbvio, é cristalino que nós estamos nos encontrando, os caminhos que estão se cruzando, com certeza foram estabelecidos por tramas das vidas passadas, da necessidade íntima de cada espírito de cada um de nós. Mas é importante que não diminuamos a importância dessa oportunidade que estamos vivendo. E dessa forma, é exatamente aí que eu intimamente entendo por que o senhor Allan Kardec colocou as causas atuais das aflições antes das causas anteriores, a fim de que antes que venhamos até mesmo justificar que isso ou aquilo aconteceu em razão das vidas passadas, que nós venhamos a nos questionar da nossa da interferência das nossas atitudes, decisões, impulsos naquilo que passamos nessa vida. Então eu considero que o primeiro aspecto desse estudo é a importância de nós sabermos escrever uma história nas nossas vidas e de reiniciarmos nessa própria história. Eu tive um equívoco. Eu tive equívocos. Tudo bem. Eu ainda estou a caminho e vou reescrever o meu procedimento, a minha linha de conduta. Sempre é um novo dia, na misericórdia de Deus. Então, que nós possamos entender que esta vida que estamos tendo hoje é, sem dúvida nenhuma, a grande chance de, independente de quebrarmos amarras com reincidências em determinados erros, mas nós estamos buscando novos patamares, nós estamos tentando, vamos usar um termo bem espírita, que define o espírita, nós estamos nos esforçando, e esse é o lado belo dessa oportunidade. Nós vamos nos esforçar para conseguirmos estabelecer novos padrões de conduta nas nossas vidas. E para isso, qual é o instrumento que nós temos para trabalhar? É o referencial, é o modelo e guia que nos foi dado. Quem é esse modelo e guia? Jesus de Nazaré. Essa foi a resposta dos Espíritos. Nosso modelo e guia é a Ele, nas suas lições, que nós vamos aos poucos entendendo as entrelinhas, porque nem sempre nós estamos em condições de clareza mental para entendermos a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Mas o nosso esforço, mais uma vez, vai fazer com que a gente caia e levante. Que a gente estabeleça uma relação com Jesus, que é muito inteligente, da seguinte forma: Senhor,
quero estar contigo nos meus acertos e nos meus erros. Não larga a minha mão. Então, é dessa forma que nós vamos entender a importância desse estudo. É muito interessante nós podermos não imputar como consequência só de vidas anteriores as nossas experiências atuais. É importante que nós assumamos o nosso dever de estabelecermos uma nova forma de entendermos e de agirmos na vida. Existe uma pergunta que podemos encontrar em Atos dos Apóstolos, que podemos encontrar em Paulo e Estevão, de Emmanuel, que na verdade é um instante sublime. Falei ainda agora em deveres. E esse é o grande encontro das nossas vidas. Quando a gente consegue discernir qual é a tarefa que nos cabe. Como espíritos encarnados. E esse momento sublime de Saulo, quando ele atravessa a estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, na verdade, ele encontra no meio do caminho a refulgente presença do Cristo que lhe surge e ele cai cego do cavalo. Isso é uma figura extraordinária para todos nós. Porque como a gente cai do cavalo. Não é verdade, meus irmãos e irmãs? É algo natural nas nossas vidas. Por impulso, por mágoa, por uma série de motivos, conveniências, a gente cai do cavalo, ceguinho. E foi assim que aconteceu com Paulo. E ele, quedado, faz a pergunta existencial que nós podemos não estar preparados nesse momento, mas que precisamos estabelecer a nossa preparação, o processo da nossa preparação. Quando Paulo pergunta ao Cristo, ele perguntou primeiro quem és, mas depois, ao ter a confirmação que aquele fato era espiritual e que o Cristo tinha vindo ao seu encontro, e o Cristo coloca, por que me persegues? E na verdade ele estava perseguindo os cristãos. Mas o Cristo disse a ele, por que persegues a minha mensagem através daqueles que a buscam praticar? Mas aí depois, totalmente consciente da sua pequenez, ele faz a pergunta fundamental. Mestre, que queres que eu faça? Isso é forte. Isso não é para perguntar de qualquer forma. É para perguntar no momento em que estejamos muito preparados. Porque
o Cristo, através das nossas consciências, daqueles que se esforçam no aprendizado do seu Evangelho, pode nos responder: que tem feito da família que te emprestei? Já viu que coisa forte? Que tens feito da família que te emprestei? Como tens agido? Ela falará de ti, a forma como ela se desenvolve vai falar de cada um de nós. Não importa se são pais, se são irmãos, se é esposa, se é marido, se é filho, não importa quem seja. É importante que nós consigamos captar a mensagem intrínseca desta pergunta, porque o nosso encontro com a nossa tarefa da presente encarnação é a senha fundamental, através de dois eixos: a aceitação e a adaptação. Nós não conseguiremos encontrar o alívio dos nossos sofrimentos se nós não buscarmos a aceitação. A aceitação não é conformação. A aceitação é você estabelecer uma relação com o desafio como meio de crescimento, como assunção do seu dever, daquilo que cada um de nós deve fazer na vida, por consciência, por compreensão da sua obrigação de pai, de filho, de irmão, de vizinho, de companheiro de trabalho, e assim vai. Cada vez que eu consigo internalizar o rol dos meus deveres para cada faceta na minha vida, eu estou encontrando com a minha tarefa. E aí eu aceitei e vou estabelecer o padrão de adaptação. Tudo isso é um trabalho, tudo isso é um esforço, tudo isso é um crescimento pessoal, exige crescimento, exige vivência de humildade. Porque tem vezes na vida que nós nos sentimos até um pouco abatidos com a nossa incapacidade. Mas isso quem está falando é o ego, é o orgulho. Eu queria acertar, mas sabe por quê? O porquê eu não acerto de imediato é porque ainda não tenho habilidades no campo moral com as virtudes. Eu não tenho ainda. Então, se eu não lançar primeiro misericórdia comigo mesmo, que sou um ser extremamente falível, com certeza eu não estarei conseguindo atingir essa condição mais adequada para vencer as minhas dificuldades. Eu preciso compreender em que nível está o meu
aproveitamento. Tem que haver uma classificação em que nós estejamos atingindo melhores condições. Então, para que venhamos atingir essas melhores condições. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o aspecto imediato dessa nossa vivência, da necessidade de nós compreendermos essa questão da vida atual, do valor de nós adentrarmos a essa realidade, manuseando todos aqueles nossos aspectos, muito bem colocado por Joana de Ângeles, naquele livro O Homem Integral, quando ela diz que nós deduzimos desse estudo que o homem é 4 aspectos, didaticamente falando: físico, social, psicológico e espiritual. Nós precisamos melhorar o nosso aproveitamento no trato desses 4 aspectos, sabermos cuidar fisicamente das condições não só corporais, mas físicas em torno de nós, com dignidade, a fim de que nós possamos, os preceitos budistas falam muito bem disso, quando ele diz: o homem deve cuidar do seu próprio corpo, a fim de que possa, por muito tempo, pelo máximo tempo que puder, se aproveitar da experiência terrena. Com certeza. Isso é algo que nos faz termos as chances, o maior número de chances, para aproveitarmos para o nosso crescimento espiritual. O nosso aspecto psicológico, que é esse que nós estamos vivendo, dessa persona, da qual haveremos de nos desligar um dia, porém, nesse instante, nós estamos nos aproveitando dessa personalidade para atuarmos no laboratório experimental do planeta Terra. E essas experiências, elas ficam gravadas em nós. Elas são os nossos instrumentos para conseguirmos alçar voos maiores. O aspecto social das nossas relações com outros tipos de personalidades. Quem vive conosco são nossos professores. Não importa se é idoso, se é criança. Não importa se é homem ou mulher. Não importa se é rico ou é pobre. Se é o chefe ou o porteiro do nosso prédio. Na verdade, a gente aprende muito com todos, se nós dermos ouvidos de ouvir para as experiências que teremos com cada um. Se nós diminuirmos o nosso personalismo, aquele primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, pode ser que no quinto eu aceite que você seja levado em consideração. E a gente admitir que somos todos feitos do mesmo barro,
pertencemos ao gênero humano, e que essa vida social, ela nos traz muitos ensinamentos, porém, ela nos ensina fundamentalmente, como disse a lição inicial, na sua primeira linha: a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. Vejam a compreensão da importância de nós amadurecermos, não só individualmente, mas coletivamente. Não existe só imaturidade individual, existe imaturidade coletiva. É preciso que nós nos despojemos de tanto personalismo e nos integremos nas realidades, nas sabedorias, nas inteligências que estão em torno de nós. Somos um grão de areia em torno de milhares e milhões e bilhões de outros, com igual experiência, tão importante quanto nós, que a partir desse núcleo chamado família, que é onde nós nos preparamos para enfrentar essa grande realidade do todo, do número maior, e a partir dessa experiência de forma cuidadosa de trato social, porque é no social que nós estabelecemos muito das nossas aflições, nós poderemos atingir compreensões mais sutis e entendermos a ação do Espírito com menos inveja, com menos ciúme, enfim, é o campo de trabalho das nossas possibilidades, né? É o campo de trabalho que temos para, podemos dizer isso, nos conhecermos. Então, valorizarmos esse aspecto social. E também entendermos que somos deficientes nesse próximo aspecto, que é o aspecto espiritual. Nossa visão espiritual, ela é muito precária, limitada, e nós precisamos ter uma visão mais ampla, independente de religião, mas compreendermos que nós somos espíritos, que Deus é o grande todo dessa condição espiritual e que nós precisamos buscar intercâmbio, não só através do nosso procedimento, que nos favorece, mas através da nossa capacidade de nos comunicarmos com esse mundo espiritual, do qual nós somos parte, nós fazemos parte desse mundo espiritual. É a nossa pátria de origem. E nós precisamos saber exercitar momentos muito íntimos. Jesus usa uma figura muito interessante. Ele diz, quando fordes orar, procura o teu quarto. Ou seja, e quem não tem quarto? Não, o quarto aí é uma figura de
um colóquio íntimo, um local onde esteja só você, um instante que lhe pertence, e é um instante sublime e grave nas nossas vidas, quando nós nos dedicamos a estar com Deus, a vivenciarmos, a colocarmos nas suas mãos as nossas vidas, com a sua realidade, com as nossas dúvidas, com as nossas angústias. E isso nós precisamos exercitar. E o psicológico é essa própria vida, essa personalidade. Então, esses aspectos, eles são fundamentais a fim de que nós consigamos vencer as nossas dificuldades de entendermos a vida na sua grandiosidade. No nosso item de estudo, eu ressaltei umas colocações, umas perguntas que os espíritos fizeram nesse capítulo, para que nós entendamos a importância da vida atual. A primeira, ele diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, isso é o começo da análise da nossa interferência no curso das nossas vidas, causando aflições a cada um de nós. A imprevidência, a falta de planejamento na vida, de visão prospectiva, o orgulho e a ambição, tudo isso desmedido, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. É isso aí. Quantas vezes derrocadas, até financeiras, por não termos admitido que a caminhada é feita de passo a passo. Quisemos pular etapas, e isso é fruto de uma ambição, de um desejo de conquista que não avaliou as suas possibilidades. Uma vida vivida com criteriosidade, ela está sempre avaliando a sua própria potência e o reconhecimento quando é impotente. Não é a falta de condições por negligência pessoal. Não, é por não estar habilitado para ter aquela velocidade nas decisões, a ter capacidade de se envolver com determinadas circunstâncias, por não deter ainda conhecimento daquela questão específica. Então, é preciso que a gente tenha previdência, equilíbrio, a busca do equilíbrio e também o reconhecimento das nossas próprias limitações, que nos faça a busca diária de inspiração de Deus e dos bons espíritos.
pedir que eles sempre estejam conosco a nos inspirar. Jesus foi claro: orai e vigiai. A gente precisa pedir a Deus, Senhor, dedicar as nossas vidas ao espiritual. Dedicar as nossas vidas à verdadeira tarefa que nós falamos anteriormente, que às vezes a gente perde de vista. A gente se afasta por diversas circunstâncias pessoais, sobretudo quando as coisas estão dando muito certo, quando estamos sendo conseguindo os nossos objetivos, a gente cresce e diz: eu consegui, eu fui o causador. Esse eu é problemático. Quantos não foram apoiadores nas nossas conquistas, retaguarda nas nossas conquistas? Será que não temos que avaliar quem somos sozinhos? Não é que não sejamos nada, mas a vida demonstra nas suas diversas circunstâncias o quanto essa troca nos faz crescer com os outros. Então, as outras pessoas, a nossa corte espiritual, quantas vezes a gente disse na vida: puxa vida, o que eu tive? Não sei de onde que veio essa ideia. Isso são os bons espíritos nos sustentando na nossa caminhada. E a gente tem que se encharcar de gratidão e dizer muito obrigado àqueles invisíveis e visíveis que contribuíram para que sejamos e tenhamos alcançado o que somos e o que temos. Muitos contribuíram, que a gente não tem nem ideia. Então é preciso que nós nos encharquemos de gratidão pela humanidade, porque somos humanos. É claro que não somos na integralidade. Ainda temos discrepâncias nas nossas condutas que faz com que nos afastemos dessa humanidade mais limitada que nos envolve. Mas isso nós precisamos aprender a importância de tudo e de tudo. Continua o Evangelho, encerrando seus questionamentos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Aqui me faz lembrar a questão das conveniências. É muito profundo isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Pode ser que em quinto eu leve a necessidade alheia em conta. Isso é muito problemático para a gente. É motivo de endurecimento dos nossos corações. Não saber olhar com empatia, com misericórdia, mas queremos que os outros tenham empatia comigo e misericórdia comigo. É ser rígido com o outro, a nível extremo, e querer, me explica de novo. Não aceitamos
a falta de compreensão de alguém, e a nossa nós queremos que tenham cuidado com o nosso aprendizado. Então, meus irmãos, é preciso que a gente atente para esses detalhes que são definidores nas nossas vidas atuais em motivos de sofrimento. Ele continua: quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Você lembra que eu falei das mágoas? É isso. Esse ego que nós somos dotados, e ele expande, ele sai do corpo, né? E ele não é capaz de se manter nos limites, nos nossos limites e no nosso controle, e se apresenta como suscetibilidades, mágoas. A gente tem até uma capacidade, uma presciência, né? A gente tem um dom de avaliar. A pessoa diz uma coisa, tá vendo? Disse isso porque a intenção dele, quem é que pode avaliar, aquilatar a intenção do outro? E disso nós fazemos um paradigma de uma vida toda. Alteramos os nossos relacionamentos por causa do nosso poder extraordinário de perceber o que se passa dentro do outro, quando na verdade nós não temos. Mas isso é porque nós queremos julgar. E mais do que julgar, nós queremos sentenciar. Isso é muito difícil para que nós nos desamarremos dessa realidade. Muito difícil. Assim, a gente vai tratando dessa realidade, esse é o objetivo no nosso estudo, de que nós venhamos a ter um cuidado muito maior, muito mais atencioso para com a nossa vida atual. E esse trecho do nosso estudo termina de uma forma muito interessante. Os males dessa natureza, todos que foram elencados naqueles questionamentos, os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das injustiças da vida, das dificuldades da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, aqui se reafirma aquilo que nós falamos. Nós precisamos valorizar oportunidades como essa que nós estamos tendo. Quando a gente abre um livro individualmente, quando a gente ora a Deus, a fim de que nós possamos ir amealhando uma série de informações, ensinamentos, meditações, reflexões, que na hora do testemunho, seja pela ação caritativa, seja pelo estudo, nós consigamos dar a resposta certa na hora do testemunho, na hora do desafio, na hora que nos for dito aquilo que naquele momento
não é bem aceito e nos afastarmos do impulso, das respostas, do toma lá da cá, dessa forma primitiva de tratar a vida de relações. Estamos num mundo onde guerras se anunciam, se praticam, e isso nos abala a todos pelas consequências, não só pelo que pode nos afetar, mas como está afetando vidas de muitos. Mas não duvidemos. Quando nós atritamos com todos aqueles que estão à nossa volta, em que circunstância for, nós estamos contribuindo com esses pequenos impulsos, com as guerras de maior monta. Que possamos ser espíritos mais vigilantes e mais interessados de trazermos para as nossas vidas uma marca de maior utilidade no bem, não só pela caridade, mas também pelo esforço espiritual da prática das virtudes que o Cristo nos trouxe. Que aproveitemos bem a atual oportunidade. É essa mensagem que tínhamos para a noite de hoje. Eu convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que possa abençoar a todos que participaram, a todos aqueles que estão nas nossas cabeças, nas nossas preocupações, e possa abençoar esse copo com água, essa garrafa de água que foi colocada. Mestre Jesus, ao encerrarmos o nosso estudo, nós só podemos te agradecer do fundo do coração pela nossa oportunidade de contato com o teu Evangelho. Somos, a partir daquele que fala, os grandes necessitados da códia, do pão espiritual do teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos mais atentos para com as nossas responsabilidades, que no fundo são as nossas necessidades. Olha pela humanidade inteira. Abençoa o nosso Brasil. Inspira, fortalece e defende as nossas famílias. E que cada coração necessitado nesse instante possa se sentir atingido pelo teu amor, pela nossa fraternidade e pelas bênçãos de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.